Bom dia, meninos! Estamos aqui para mais uma aula de arte. Hoje nós vamos continuar, sobre a matéria de música. Nós vamos falar sobre notação musical. Então eu preciso que vocês peguem o livro de vocês, tá? E abram na página 30, que fala sobre notação musical, certo? Então, vamos lá. Vou minimizar aqui que eu consigo abrir o livro para vocês. Bem, vamos lá. A página 30 de vocês, se inicia dessa forma, notação musical. O que vai ser notação musical? Notação musical nada mais é do que o registro da música, o registro das ideias sonoras, né? Então, esse registro ele vai ser feito através de partituras. Então, agora nós vamos começar, a falar a respeito aí desse registro da música, como ocorre esse registro da música por meio de partituras convencionais e não convencionais, tá bom? Então, vamos começar aí a leitura no livro da página 30. Olha lá, notação musical. Desde milhares de anos atrás, em diversas culturas foram desenvolvidas maneiras de registrar as ideias musicais por meio de códigos, para que pudessem ser reproduzidas fielmente. Entre esses códigos está a partitura, que, de modo como acontecemos hoje, se fixou no século XIX. A partitura musical moderna disseminou-se rapidamente e hoje é utilizada por músicos do mundo inteiro. Quando a gente fala de partitura convencional, seria esta partitura musical aqui, ó, registrada nessas 5 linhas, nesses 5 campos, para poder fazer esse registro através de notas musicais que qualquer pessoa do mundo inteiro consegue entender. Então, eles criaram um sistema de códigos em que qualquer pessoa do mundo entende igual e consegue tocar aquela música, tá? Então, esse sistema tradicional é que compõe a partitura musical convencional, que compõe o registro de notação musical, tá? Isso surgiu, então, da forma como nós conhecemos, já aconteciam registros anteriores a esse, mas não de uma forma unificada, de uma forma para todos, aconteceu aí, então, no século XIX. No século XIX é que eles criam símbolos para as notas musicais, símbolos para os espaços, para os silêncios, para as pausas. Eles vão criando símbolos. Quem toca instrumentos e sabe ler partituras, eu, sinceramente, eu não sei ler partitura. Quando a gente faz a faculdade de arte, nós aprendemos o que é a partitura, nós aprendemos o que é a música, nós aprendemos a história da música, mas nós não aprendemos a tocar. Para aprender a ler partituras e a tocar, ou você faz cursos, como existem esse curso de violão, que tem, por exemplo, no Projeto Guri, ou você vai para a faculdade de música especificamente, vai para um conservatório onde você vai se especializar em um instrumento. E aí você fica vários anos estudando aquele tipo de instrumento. Então, é uma formação diferente. Na faculdade de arte, a gente tem uma formação básica, onde você aprende o que é essa linguagem artística. Mas eu não aprendi, por exemplo, a ler partituras para passar para vocês como ler. Apesar que hoje, no Google, a gente encontra formas, de ler partituras, eles ensinam e tudo mais. A partitura, então, tem como função principal organizar os sons de uma música que serão tocadas em função do tempo. Na maioria dos casos, este tempo não é medido em horas, minutos e segundos, mas em batidas musicais divididas em compassos.
O modo como os compositores organizam os sons e os silêncios de uma música em função do tempo é chamado de ritmo. E essa organização pode ser feita de várias maneiras. Então, para que serve uma partitura musical? Para organizar os sons, os silêncios da música, dando compasso e ritmo, tá? O tempo das músicas, ou seja, o pulso, é dividido em compassos. Nas partituras, os compassos são determinados por linhas verticais que dividem a pauta. O que é a pauta? A pauta é isso aqui. Acompanhe aqui com o mouse. Essas 5 linhas, né, onde eu registro as notas musicais, elas são chamadas de pauta. Tá vendo? A indicação desse tipo de compasso e, consequentemente, o pulso da música é chamada de fórmula e aparece no início das partituras. Ela determina quantos tempos musicais terão cada compasso, como na imagem a seguir. Olha lá, essa imagem, olha lá, nós teríamos 3 pautas e aí aqui eles iriam fazer o registro das notas musicais. Aqui embaixo, primeiro analisando a imagem de cima. A imagem acima mostra 3 fórmulas de compasso diferentes. 4 quartos, 3 quartos e 2 quartos. Essa nota musical aqui, ó, do início, ela se chama clave de sol. Ela vai... Qualquer músico do Brasil ou do mundo vai saber que essa aqui é uma clave de sol. Por quê? Porque é um sistema unificado para que todos consigam fazer a leitura da partitura. Então, isso é uma partitura convencional. Mas existem outras maneiras de dividir os compassos. O número de cima indica quantos tempos existem dentro de cada compasso. E o número de baixo, chamado de denominador, indica qual nota corresponde a um tempo deste compasso. Isso tudo, gente, tem a ver com a leitura de partitura que eu falei para vocês, que aí eu não sei muito bem, não é? Não fez parte da minha formação. O que eu quero que vocês prestem atenção? Existem todos esses símbolos, tá vendo? Todas essas notas musicais, olha lá. Semibreve, mínima, semimínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Essas notas musicais, elas serão desenhadas na pauta e vão formar uma partitura convencional, ou seja, tradicional, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe como é, desde que a pessoa conheça os símbolos. A pessoa primeiro precisa aprender quais são os símbolos, o que cada símbolo significa, aí ela consegue ler a partitura convencional e consegue tocar. Bom, então, uma partitura convencional, ela ficaria desta forma aqui, ó, que nós estamos vendo na página 31. Desta forma disposta na pauta, disposta nas linhas. Tá vendo? Nesta página temos o nome das notas e as suas relações de duração. Agora, se olharmos para as formas de compasso sugeridas anteriormente, podemos perceber que todas têm o número 4 embaixo. Voltando à fórmula do compasso, podemos utilizar a semibreve referência para interpretar o denominador. Então, eles dividem meio como que fosse fração, aqui seriam 2 quartos, né? E aí eles vão fazendo a leitura, vendo o espaço de tempo, né? E qual nota eles precisam tocar, identificando através dos símbolos, tá? Nós temos estas figuras, olha lá, que foi mostrada naquela imagem anterior também, e temos esses valores negativos. Esses seriam os valores positivos e os valores negativos. Isso para vocês não é tão importante neste momento. O que eu quero realmente que vocês gravem é que a partitura que conter estes símbolos musicais, conter estas notas musicais, ela é chamada de partitura convencional. É aquela que é feita para que todos consigam
né, compreender. Bem, agora nós vamos falar um pouco da partitura não convencional. A partitura não convencional, ela já era utilizada antes de existir a partitura convencional, ou seja, o músico ia lá e anotava a música da maneira dele, da forma dele. Para as outras pessoas saberem como era, ele tinha que fazer uma legenda, ele tinha que explicar. Né? Isso seria a partitura não convencional. Ela não vai utilizar as notas musicais, ela vai utilizar qualquer símbolo, tá? Mas ela volta depois, né, do século XIX, quando surge a partitura convencional, a partitura não convencional volta a ser utilizada quando surge a música experimental. Então agora nós vamos falar aí um pouquinho sobre o que é essa música experimental e aí no final a gente volta e eu vou dar exemplos de partitura convencional e partitura não convencional para vocês. Bom, a música experimental é uma modalidade de música que abrange, se vocês quiserem marcar essa parte, tá? Vocês, por favor, grifem essa parte que fala o que é a música experimental. A música experimental é a modalidade musical que abrange diferentes maneiras de se fazer e pensar a música e que surgiu na primeira metade do século XX, rompendo com as concepções tradicionais que já tinham a respeito dos modos e de como a música deveria ser produzida, executada e apreciada. Uma dessas rupturas foi o uso dos ruídos na música. As músicas experimentais são tocadas com instrumentos musicais convencionais de maneira inovadora e também com instrumentos pouco conhecidos ou modificados. O seu efeito sonoro é bem diferente do que se considerava normal na música. Então, o que seria essa música experimental? Eles podem até utilizar um instrumento musical convencional, mas a forma de tocar vai ser diferente da forma tradicional. E eles também podem utilizar objetos do cotidiano, instrumentos construídos ali à mão, né? Ou instrumentos não convencionais para produzir ruídos e sons e através desses ruídos e sons produzir uma música. Aí, além disso, as músicas experimentais muitas vezes misturam gêneros musicais. Por exemplo, uma combinação de música de um concerto e de música eletrônica, ou seja, aquela que utiliza recursos digitais e tecnológicos, como sintetizadores, gravadores digitais, computadores. Aí agora, eu gostaria que vocês ouvissem o CD, tá? O áudio do CD, o áudio 16 do CD, mas eu também vou deixar o link, né, dos áudios para vocês. Eu não vou colocar na aula para tocar, porque aquele dia eu coloquei e não deu certo, vocês não conseguiram ouvir. Mas eu vou deixar também esse link, ó lá, onde você consegue ouvir os podcasts que estão disponíveis no CD. Então, se você não tem como ouvir o CD do livro, você pode ouvir por aqui, tá bom? Então, eu gostaria que vocês fizessem, né, assistissem, ouvissem essa música, acessassem o CD. Bom, agora nós vamos conhecer alguns compositores da música experimental mundial e brasileira. Mundial, o principal deles é o John Cage, tá? Que está aí na página 36 do livro de vocês. Então, o John Cage, ele nasce na Califórnia, né, nos Estados Unidos, em 1912, e foi um grande expoente dessa música experimental. Em 1938, ele fundou a Orquestra de Percussão. Data dessa época a criação de um piano preparado com instrumentos inventados por ele a partir de um piano convencional. Olha lá, se vocês repararem aqui embaixo nas fotos,
ele pega um piano convencional e lá dentro do piano convencional, onde tem as cordas do piano, ele acaba colocando objetos, acrescentando pedaços de ferro, pedaços de metal, ó, tem parafusos, para poder modificar o som, para que o som do piano fosse de uma forma diferente. Vocês também conseguem ouvir, tá? Esse som no áudio 17. Aí é só vocês entrarem lá e acessarem, tá bom? Não vou colocar aqui porque vocês viram que na gravação não sai o áudio bem nítido. Ele fica cortando, aí não adianta nada. Só fica muito tempo de aula para vocês e a gente não consegue entender. Então, o piano preparado é tocado como se toca um piano convencional, mas os sons que o instrumento emite, né, é longe dos habituais. Então, é isso que é a música experimental. A música experimental é utilizar instrumentos não convencionais, instrumentos modificados ou objetos do cotidiano para produzir sons e com isso produzir músicas, tá? Aqui, exemplos agora de músicos brasileiros. Nós temos o Jorge Antunes, que na época da ditadura, das diretas já, ele fez, ó, em 84, ele compõe uma sinfonia que utilizava buzinas de carro como timbre. Então, ele utilizou objetos do cotidiano, buzina de carro. O que seria essa palavra sinfonia? Tá vendo? Já foi usada de diversas maneiras sobre a história da música e hoje em dia ela é associada a uma forma de compor uma música instrumental. Quando você vai criar, então, uma música instrumental, você está criando uma sinfonia, tá? O movimento Diretas Já, tá? Aqui embaixo vocês têm a explicação. Foi um movimento popular que aconteceu, né, em 83, pela reivindicação do voto, né, para que voltasse a ter eleições diretas para presidente da República. Então, foram manifestações populares nas ruas, eles iam com a cara pintada de verde e amarelo, pedindo diretas já, que esse movimento direta já era isso, era ter o direito de votar para presidente da República, tá bom? Aí aqui também, olha lá, gente, eu gostaria muito que vocês acessassem o CD, vou repetir, se vocês não tiverem acesso ao CD, eu vou deixar disponível o link dos áudios, aí você olha no seu livro, o número, aqui, número 18, aí você vem no podcast 18 e escuta. Não vou colocar agora para vocês ouvirem, porque infelizmente neste programinha que eu estou gravando a aula, vocês viram pela nossa última aula que ele não dá certo com áudios, tá bom? Ele não grava o áudio do sistema muito bem. Então, continuando aqui. Outro nome da música experimental brasileira é o Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal, além de tudo, ele é muito conhecido pelas suas partituras musicais não convencionais, tá? Ele utiliza muito das partituras musicais não convencionais. Ele é um autodidata. O que seria isso? Ele não aprendeu com ninguém. Ele aprendeu a tocar sozinho, tá? Ele não teve professor, não teve escolas de música. E o Hermeto Pascoal, ele é, então, um compositor brasileiro, né, um instrumentista brasileiro, que nasceu em Arapiraca, lá em Alagoas, em 1936, ainda está vivo, tá? Esse artista, para quem tudo é música, já gostava desde pequenos de inventar instrumentos musicais com materiais que encontrava pelo caminho. Com caules de abóbora, barras de ferro da oficina do avô. Também costumava encostar o ouvido no chão e tentar escutar os passos das formigas. Então, ele sempre foi uma pessoa com o ouvido muito musical e gostava muito de experimentar sons.
tá? Falando nisso, gente, de experimentar sons, eu gostaria muito de deixar aqui uma dica de filme para vocês. Tem um filme que se chama O Som do Coração, tá? Este filme ele tem no YouTube, vocês conseguem assistir pelo YouTube mesmo. E ele mostra, né, um menino, a história de um menino, de um órfão. Aí não vou contar a história toda para vocês, mas só vou dizer que o menino ele é superdotado para música. Então ninguém ensina ele a tocar, ele já pega o instrumento na mão e sai tocando. Então ele é super dotado para música. O filme tem uma história bem legal, fica entre o passado e o presente. Você precisa prestar muita atenção para conseguir entender a história, mas é uma dica de filme muito interessante para vocês, já que nós estamos tratando de música. Gostaria muito que vocês assistissem, principalmente nessa época aí de quarentena, tá bom? Bom, aí aqui fala que ele sempre foi autodidata, aprendeu a tocar sanfona com 7 anos de idade, mais tarde aprendeu o piano, flauta, saxofone, bateria, violão, tudo sozinho. Posso dizer que o Hermeto Pascoal, então, é como o menino do filme? Tem altas habilidades para a música? Sim, não é? Uma pessoa que pega qualquer objeto, porque o Hermeto, ele é assim. Olha lá, aqui ele está com um berrante. Aqui ele está tocando um boneco, aqueles bonequinhos que você aperta, de criança, que aperta e ele sai o som, né? Olha só os instrumentos musicais dele, né, na mesa, cheio de objetos do cotidiano. Então ele gosta muito de experimentar, por isso que se chama música experimental, porque você vai experimentando vários objetos, vários instrumentos que você fez, né, com objetos caseiros ou objetos tradicionais, mas que você toque de uma forma diferente, tá? Aí aqui, em suas composições, ele mescla ritmos brasileiros como o forró, o coco baião, a emboada, o frevo, o samba e ritmos internacionais como o jazz. Com o passar do tempo, o Hermeto foi acrescentando sons curiosos às suas composições, desde som de chaleira, bacia, enxada, foice, garrafa, machado, brinquedos de plástico, bonecos e até fios da sua própria barba. Ele desenvolveu formas próprias de extrair o som de qualquer objeto. Para tocar a chaleira, por exemplo, ele despeja um pouco de água dentro dela, sopra pelo bico e mexe na tampa para obter o som. Geralmente, enquanto toca a chaleira, o artista aperta um patinho de borracha que faz um som agudo, criando uma textura surpreendente. Então, existem vários vídeos do Hermeto no YouTube, se alguém quiser assistir ele tocando esses objetos, tem no YouTube também, tá bom? Seu jeito criativo e de fazer música está associada à habilidade com diversos instrumentos convencionais que lhe rendeu o apelido de bruxo do som. Então, o Hermeto também é conhecido aí como bruxo do som. Também gostaria de pedir novamente, acessem o podcast 19 do CD ou pelo link e ouçam o som da música do Hermeto, tá bom? Bom, e o Hermeto, por ele fazer essas obras não convencionais, essas músicas experimentais não convencionais, ele utiliza muito da partitura não convencional. Então agora, para finalizar essa aula de hoje, nós vamos visualizar a diferença entre uma partitura convencional e uma partitura não convencional. Partitura convencional, olha essa aqui, do Asa Branca, que está aqui em cima de mim. Então, esta partitura convencional, olha lá, ela é cheia de símbolos conhecidos mundialmente, tá? Símbolos, espaços, tempos, para que qualquer músico que saiba ler uma partitura musical consiga olhar nessas pautas
e consiga entender e consiga tocar. Não precisa de legenda. Vocês estão vendo que não tem legenda. Por que não precisa de legenda? Porque são símbolos universais. Então, se são símbolos universais, você aprendeu a ler uma vez, você pode ler qualquer outra. Você aprendeu a ler uma, você, né, sabe todos os símbolos, você consegue ler qualquer outra, tá? É como se fosse em um alfabeto unificado. Tá bom? Então, partitura convencional, ela é desta forma. Agora, e uma partitura não convencional? Olha aqui a diferença. Uma partitura não convencional, ela vai utilizar desenhos, símbolos, porém não símbolos de notas musicais, né? É qualquer símbolo. E aí, é claro, para a pessoa entender, qualquer outra pessoa entender, ela vai necessitar de uma legenda. Então, olha aqui, o morango, nesse caso, é um som médio, a bexiga é um som agudo, a melancia é um som grave e o menininho, fazendo assim, seria um silêncio, tá vendo? Olha outro exemplo aqui embaixo, olha lá. As estrelas seriam dedos, ou seja, estalar os dedos, né? O triângulo seria o ombro, bater nos ombros, tá vendo? Aí depois, este símbolo aqui, meio ovalado, seria uma palma. Então, seria... Tá vendo? Tem uma sequência de sons que eu só vou conseguir descobrir o que significa se eu ler a legenda. Já no caso da partitura convencional, não. Eu consigo descobrir os sons através da leitura das pautas, da leitura das notas musicais. Essa é a grande diferença. Olha lá. Silêncio, palma, perna, estalo. Então, o quadrado, o silêncio. O coração, uma palma. Né? A estrela, perna. O triângulo, um estalo, e assim por diante. Então, esses aqui são símbolos, elas posso colocar a partitura não convencional nas pautas também? Até pode, mas você vai ter que fazer ali a legenda de qualquer forma, porque ninguém vai conseguir entender se você não fizer legenda. Olha lá, bate palmas, bate pernas, né, e silêncios. E aí você vai acompanhando e vai produzindo sons. Lembra daquela brincadeira da Xuxa? Peito, estala, bate, peito, estala, bate. É mais ou menos você fazer uma partitura colocando um símbolo para cada coisa, né? Por exemplo, né? Se eu fizer isso, eu vou fazer tum, tum, tá, tum, 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 tá. Não é? Eu posso criar um símbolo para o tum, um símbolo para o tá, não é? Então, eu posso colocar, por exemplo, uma estrelinha toda vez que eu quero que faz tum, aí eu sei que é aqui. E eu vou colocar uma bolinha na hora que eu quero que faz tá, que é bate a palma. Então, seria tum, tum, tá, né? Opa, errei. Tum, tum, tá, tum, 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 tá, tum, tum, tá, tum, 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 tá. Então, era mais ou menos isso. Se eu fosse fazer essa percussão corporal e quisesse fazer uma partitura para representar no papel, registrar no papel esses sons. Então, a partitura, tanto a convencional como a não convencional, seria registrar os sons. Certo? É isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Beijo e até a próxima.